Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para falar do FGTS Digital. Só que dessa vez vocês já me ouviram falar tantas e tantas vezes de outras introduções, vamos direto ao assunto. Vocês já sabem que o público-alvo para o qual eu estou fazendo esses vídeos de FGTS Digital são os profissionais de contabilidade, quem trabalha no RH e no DP na geração de guias. Então, se você conhece alguém, por favor, que tem interesse nesse tipo de assunto, para e encaminha, mas dessa vez a gente não vai falar muito a respeito disso, tá? Esse vídeo não é institucional e seja bem-vindo ao nosso Contando Nuvens. Vocês já foram apresentados a uma determinada quantidade de informações, ainda bem gerais, mas seguindo a lógica do passo a passo de como você vai utilizar um determinado sistema. O tema desse vídeo agora é tratar de como é que você vai fazer para achar onde é que está o FGTS Digital. Você vai aprender como é que você faz para acessar, como é que você vai obter informações e alguns requisitos e também a questão das procurações. Esse é o tema do nosso vídeo. Primeiramente, para você ter acesso ao FGTS Digital, seria importante que você acessasse no portal da internet. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o portal ainda não está disponível. Mas quando ele estiver disponível, o endereço é esse que está aparecendo na tua tela aí. Então, nesse portal, você vai ter diversas informações de interesse e você vai ter o link para acessar o FGTS Digital. Lembrando que nesse portal é o canal oficial, diferente desse canal aqui que não é oficial, não é institucional, para que você obtenha informações, por exemplo, de quando vai entrar para valer o FGTS Digital. Quando o FGTS Digital vai entrar em produção limitada, nós já falamos sobre isso anteriormente, e esse canal do portal da internet vai ser o canal que eu indico que você rotineiramente acesse para se inteirar das informações do FGTS Digital. Primeiramente, quando você entrar no portal do FGTS Digital da internet, você vai notar que inicialmente você não vai ter o botão de acessar, porque primeiramente nós vamos divulgar, inclusive num período anterior à entrada em vigência do FGTS Digital. Mas na parte superior da tela você verá, quando o FGTS Digital entrar, que vai ter um botãozinho Acesse. Lá você vai conseguir o link que vai te remeter para o ambiente do FGTS Digital. Só que para acessar o ambiente do FGTS Digital, você poderá acessar, a regra será que você acesse com o seu certificado digital. Só que vocês verão daqui a pouco que o FGTS Digital também se preocupou com aquele tipo de empregador pequeno que não tem necessidade de ter certificado digital para praticamente nada. Você verá daqui a pouco que nós vamos ofertar algum tipo de possibilidade de acesso, inclusive de outorga de procuração, sem que o empregador, aquele pequenininho, precise ter um certificado digital. Como vocês estão vendo a partir de agora nessa tela, o requisito para o acesso ao FGTS Digital, se você se refere ao empregador, o empregador ele pode entrar tanto com certificado digital como sem certificado digital. Para não ter o certificado digital, ele precisa adquirir os selos de confiabilidade ouro ou prata. Lembrando que os selos de confiabilidade ouro e prata permitem quase a mesma coisa entre si, com uma exceção. O selo ouro é o único que garante ao empregador outorgar procuração a você, profissional de contabilidade. Mas fora isso, todos os outros serviços poderão ser acessados de uma forma remota, sem a necessidade de certificado digital. Mas de uma forma diferente do empregador, que pode acessar com e sem certificado digital, para você que atua como procurador, representante de uma determinada empresa e também os seus subestabelecidos, todos esses, seja do primeiro ou segundo nível, eles necessariamente precisarão estar com o seu certificado digital e o acesso se dará no limite dos poderes que foram recebidos, obviamente. Quando nós falamos de selo de confiabilidade,
Os selos de confiabilidade, eu saí pesquisando por aí no site do gov.br, que eu nem entendo muito bem disso, mas eu pincelei algumas questões que parecem ser básicas para a sua utilização. Então, quando nós falamos de selo prata e ouro, não vamos perder tempo com o selo de confiabilidade bronze, porque esse não vai garantir o acesso ao FGTS digital. Nos selos prata de confiabilidade você vai ter o selo balcão presencial do INSS, o selo do Internet Banking, o selo de validação facial da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e também o selo do servidor. Para adquirir o selo ouro de confiabilidade, o teu acesso se dará ou com o certificado digital ou então com o selo de validação facial do TSE. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de um exemplo de cada um deles, um do prata e um do ouro. Mas se você tem alguma dúvida a respeito de como efetivamente funcionam essa questão aí dos selos, você pode acionar esse link que você está visualizando aí na tua tela. Nesse link você vai conseguir maior detalhes do que esses que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, como eu já havia prometido para vocês, vamos começar a falar de um exemplo, que seria um exemplo de selo prata, que é o Internet Banking. E nesse selo prata, você já sabe, o empregador vai conseguir acessar o FGTS digital, mas ele não vai conseguir outorgar a procuração. Então, vamos iniciar. Quando você fala do selo do Internet Banking, você vai primeiro fazer o login no site do teu Internet Banking e nesse login você vai seguir um monte de passo a passo. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns exemplos de cada banco que eu consegui naquele link que eu falei para vocês anteriormente. E nesse momento você vai, através daqueles caminhos, gerar um determinado código de acesso. E é justamente esse código de acesso que você vai utilizar para acessar a sua conta gov.br e aí você vai conseguir ter acesso ao FGTS digital. Segue para você agora, a partir de agora, nessa sua tela, alguns exemplos de endereços dos diversos bancos que estão contidos aí. Esses endereços que estão aí não são taxativos, tá? Eles são enumerativos. Isso significa dizer que são exemplos. Se o teu banco for diferente desses bancos que estão sendo apresentados na tela, você vai procurar o teu banco e procurar saber qual é o atalho que você deve seguir no ambiente do teu próprio banco para que você consiga gerar a tua senha de acesso para você conseguir entrar via gov.br. Então nessa tela você tem os diversos bancos, os endereços e os diversos atalhos. É como se dissesse, olha, primeiro clique em serviços, depois clique não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, até você chegar no canto que você vai gerar a tua senha de acesso. Essa tela aí é só para facilitar a tua vida. Espero que isso te seja muito útil. Falamos do selo prata e agora nós vamos falar do selo ouro. Esse selo ouro tem especial relevância para você, profissional de contabilidade, que precisará entender como é que se adquire esse selo ouro. Por quê? Porque se o teu empregador ele não tem certificado digital e ele também não entender desse negócio de selo ouro e tal, seria importante que você aprendesse para que você aí sim consiga explicar, olha, meu cliente, vem cá, deixa eu te mostrar como é que você entra de uma forma remota para adquirir esse selo ouro e a partir do momento que você tiver esse selo ouro, você vai outorgar a procuração para mim e aí você vai precisar facilitar a vida do teu cliente. Então, agora vamos ver como é que você faz para utilizar o FGTS digital sem o certificado digital e com o selo ouro, utilizando-se da validação facial do TSE. Você vai baixar e instalar o aplicativo meugov.br. Quando você entra no meugov.br, você vai visualizar a tela de entrar com gov.br. Você vai digitar o seu CPF, clica em avançar. Logo depois você vai ver alguns termos e condições, você vai dizer que leu e você vai clica em aceita. Depois que você faz isso, vai aparecer uma tela para você em que você vai voltar o teu celular para o teu rosto para fazer a validação do teu rosto. Então você vai notar que o próprio sistema ele vai capturar
a tua imagem e vai dar algumas recomendações para você piscar, para você sorrir, até que ele dê a sinalização para que se proceda o envio da foto. Ele vai retirar, ele procede a retirada da foto e logo após ali você vai ter a confirmação de que houve a validação. E a partir daquele momento que você visualizou aquela telinha de confirmado, você vai ter a certeza de que você já vai estar com tudo em dia para se utilizar do selo ouro. E esse selo ouro, como você bem sabe, ele favorece que você tenha a possibilidade de outorgar procuração. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessas questões que envolvem o selo ouro, você acessa esses atalhos que aparecem na tua tela e você vai ter uma grande facilidade a respeito disso. Quando a gente fala dessa questão do selo ouro, selo prata e utilização de certificado digital, você já entendeu como é que isso funciona, mas na prática como é que vai funcionar essa questão da necessidade ou não de procuração. Se quem está acessando o FGTS digital é o próprio certificado digital da matriz, ou então o certificado digital de um dos responsáveis legais da empresa, não há necessidade de procuração, obviamente. Então o sistema compara, peraí, ele quer olhar os dados daquele CNPJ, mas quem está entrando já é aquele CNPJ, já é o responsável daquele CNPJ, já é aquele CPF do empregador, no caso de pessoa física. Nesse caso, obviamente, não vai precisar de procuração, você já atua em seu próprio nome. Mas quando você precisa outorgar procuração, seja o CNPJ que precise, por exemplo, outorgar para alguns representantes de filiais ou até mesmo para algumas outras pessoas, ele vai precisar fazer a procuração. E nesse ambiente de procuração você vai ter um ambiente próprio, onde você pode criar, consultar, alterar, revogar, assinar uma procuração que esteja pendente. Então você vai ter todo esse universo de situações para que você consiga promover essa procuração e, pelos motivos óbvios, você vai notar que você vai conseguir conferir determinados poderes para o teu procurador, inclusive o poder dele subestabelecer. Lembrando que quando você dá a procuração para o procurador e diz que ele pode subestabelecer, ele vai poder utilizar dessa prerrogativa. Se você não deu essa opção expressa, ele não vai conseguir subestabelecer. Então essa opção você já tem que dar no ato da procuração para que o teu procurador ele possa, caso necessite, fazer um subestabelecimento. Só que nessa questão da procuração, por enquanto, ainda não existe uma divisão por estabelecimento. Isso significa dizer que você tem uma segmentação por funcionalidade, mas pelo menos na parte inicial você não vai ter uma segregação para visualização, por exemplo, por estabelecimento, ou então apenas de um CNO, ou então apenas de um KIPF. Não, o empregador vai dar aquele poder ao procurador para que ele faça uma geração de guia. E essa geração de guia daquele procurador, mesmo que aquele procurador seja de uma filial, ele vai poder gerar uma guia, pelo menos na parte inicial, de qualquer outra filial. Numa evolução, nós poderemos verificar essa questão da segregação. Então, é muito importante que você tenha essa noção de que, pelo menos na fase inicial, essa abrangência ela vai continuar seguindo aquela mesma regra do empregador como um todo. Você já sabe, né, que o procurador ele vai poder subestabelecer e também as filiais elas só vão poder acessar com a sua procuração. Então, os estabelecimentos, os responsáveis dos estabelecimentos vão atuar como procuradores. Lembrando que quando o procurador subestabelece, ele só pode subestabelecer até o segundo nível. Nós vamos ver daqui a pouco como é que isso funciona. Nisso tudo que eu expliquei para vocês, vamos ver a partir de agora como é que isso funciona, essa questão de procuração, subestabelecimento, como é que isso funciona. Vamos supor que entrou o representante da matriz, o SNPJ da matriz, ou então o responsável legal, ou então o CPF do próprio empregador, normal. E esse empregador, ele está querendo fazer uma procuração. Nessa historinha que nós estamos contando a história de que o empregador, ele fez 3 procurações para 3 procuradores diferentes e cada um vai ter uma característica.
Na primeira situação que você está visualizando na tela, o procurador 1 recebeu autorização para poder subestabelecer. Já o procurador 2, ele recebeu a possibilidade de utilizar determinadas ferramentas, mas ali não foi dado a ele o direito de subestabelecer. O procurador 3, ele pode subestabelecer, mas nessa nossa historinha, ele não estava com necessidade de subestabelecer, logo ele parou ali aquela cadeia de delegação de competência. Mas ainda assim, voltando para o procurador 1, nessa nossa historinha, o procurador 1, ele subestabeleceu para dois subestabelecidos, o 1.1 e o 1.2. O 1.1, quando recebeu aquele subestabelecimento, foi dito na ocasião em que o procurador passou para o subestabelecido, de que ele não poderia subestabelecer. Mas, para o 1.2, o procurador disse, não, esse subestabelecido 1.2, ele vai sim poder subestabelecer. Esse subestabelecido 1.2, ele por sua vez vai poder subestabelecer para o subestabelecido 1.2.1, 1.2.2 e por aí vai, para N subestabelecidos. Só que nenhum deles vai conseguir, a partir dali, seguir para um novo subestabelecimento, porque ficou definido que o nível máximo de subestabelecimento é de 2 níveis. Essa é o sentido desse limite de subestabelecimento. E quando nós falamos dessa questão da delegação de competências, dessa procuração, delegação de competências não, delegação de poderes para atuar em nome daquele empregador. Da procuração, uma coisa muito importante é você notar o seguinte, que quando você revoga uma procuração, você vai revogar todos os subestabelecimentos que estavam vinculados àquela procuração. É como se fosse uma corda. É como se naquele procurador 1, por exemplo, você estivesse partindo aquela corda e quando você partiu aquela corda, soltou-se daquele empregador tudo que estava anexado àquele procurador 1. Essa é a filosofia. Se a empresa quiser fazer uma nova procuração para qualquer um daqueles que terminaram sendo afastados do poder de ter alguma procuração ou subestabelecimento, o empregador vai precisar fazer tudo novamente. É isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre é muito importante ter o feedback de vocês. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no canal, faça os comentários, são muito importantes para mim os seus comentários. Ativa o sininho. Se você tiver o interesse de participar de algum grupo de lista de transmissão, manda um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na tua tela e manda para mim o número do teu celular junto com o DDD para que você seja incluído numa lista de transmissão que pode ser que eu crie no ambiente do WhatsApp, do Telegram, vai depender do número de pessoas interessadas. Mas isso, obviamente, só se você quiser. Independente de qualquer coisa, eu vou seguir contando nuvens.